Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos nessa sexta-feira que o Senhor, o Sagrado Coração de Jesus, nos acompanhe, nos livre de todo mal. Colocamos você que pede as nossas orações, E a primeira leitura, ela fala lá em Atos 4, de 1 a 12, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegou o sacerdote, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Você já imaginou? Lá atrás as pessoas ficaram irritadas porque estes homens de Deus estavam anunciando o Cristo ressuscitado, Movidos por uma fúria, muito forte, causada pela inveja. Pela inveja, ao ponto de explodirem, não se conformaram de terem matado, livrado de Jesus. E o Evangelho, João 21, João capítulo 21, vamos lá, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado o Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Disse Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu com os discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele tem uma manifestação de Jesus ressuscitado, com seus discípulos.
O objetivo de chegar até Pedro é porque Jesus viu que ele estava triste, até mesmo com vontade de voltar atrás, né? Deixa eu deixar o Bolt latir aqui, peraí. O interessante, meu irmão, minha irmã, que Pedro é líder até quando quer desistir. Você observou? Ele é líder até quando ele quer desistir. Ele diz: vou pescar, como que querendo voltar a ser pescador novamente. Pô, eu traí o cara, né? Eu traí, deveria estar passando isso na cabeça dele, sem entender o que vem a ser de fato a ressurreição, e frustrado consigo mesmo por ter negado Jesus 3 vezes, meus irmãos, minhas irmãs. Ele quer voltar a ser um homem normal, quer voltar no tempo. Para nós cristãos, meus irmãos, não existe dar um tempo na igreja, não. Sabia disso? Não existe. Eu conheci um padre, né? Conheço um padre que ele disse, falou assim: eu só converso com pessoas da renovação que têm mais de 10 anos de caminhada. Porque até os 10 anos as pessoas podem abandonar a barca. Assim eu digo, todas as pastorais. São, às vezes, em qualquer coisinha que acontece com lideranças, né? Às vezes as pessoas ficam magoadas, tentam voltar à igreja. Então, mas ele não vai sozinho. Os que escutavam ele dizer que ia pescar acabaram ir junto com ele. Olha só a responsabilidade minha, sua, do seu Zé, de Dona Maria, que já tem tanto tempo de caminhada, tocando lá o pandeirinho, Dona Maria puxando o terço. A responsabilidade, quando nós queremos desistir, vai muita gente atrás da gente. E um deles, né, nenhum deles, quer dizer, animou ou corrigiu, simplesmente vamos juntos. Acredito que neste momento Pedro se sentiu ainda mais sozinho. Você já observou, meu irmão, minha irmã? Então, é possível que ele esperasse um dos seus companheiros que o ajudasse a encontrar coragem para seguir em frente. Nós notamos aqui, meu irmão, que Pedro vivia a solidão de um líder. Entendeu? A solidão de um líder, do eleito, mas ao mesmo tempo é que se via sozinho, e ele precisava entender que era querido e respeitado pelas outras pessoas. Sim, ele negou 3 vezes, mas os seus amigos ainda queriam estar perto dele. Que coisa, né? Pedro tinha uma grande graça de ter João ao seu lado. E João, quem o ajudou a entender o que estava acontecendo, a reconhecer Jesus quando ele disse: Pedro é o Senhor. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Deus não olha para o seu pecado. Deus olha quando você está voltando, meu irmão, minha irmã. Então Jesus, à beira da praia, produz uma situação muito parecida com o que eles tinham vivido lá no início de tudo. Primeiramente, uma pesca frustrada, depois a rede jogada de um lado do rio, e ela foi milagrosamente, ficou cheia. Este filme Pedro e João já haviam feito antes. A tristeza, a vergonha de Pedro cegavam, e foi João que ajudou a entender que não era coincidência. É muito fácil pescar em lagoa, né? Nesses lugares, pesca e pague, porque vamos botar assim, o dono do pesca e pague, quando dá na sexta-feira, ele não dá ração, não dá comida pro peixe.
para que quando o seu Zé e Dona Maria for lá pescar no Pesca e Pague, pegue muito. Uma vez um amigo meu de uma outra denominação, né, eu disse para ele, ele é até falecido, esse amigo, tive oportunidade de ver esse amigo, né, de uma outra cidade, no hospital, rezei por ele, pedi a Deus por ele, e éramos muito amigos. Eu falei com ele assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu não vou para a sua igreja e você não vai para mim. Vamos ser irmãos. Pescar dentro de um aquário é muito fácil. Aí ele falou comigo, o que é esse negócio de pescar dentro de aquário? Ô meu irmão, peça o discernimento ao Senhor. Pescar alguém que está indo na igreja é fácil demais. Tem que pescar na lagoa, tem que pescar no brejo, no rio, pegar aquele que está lá na boca de fumo. Esse que é pescar alguém que está dentro da igreja. Alguém que está caminhando na igreja católica, alguém que está caminhando na igreja evangélica, é muito fácil. Isso é pescar dentro de aquário. Ele falou, você tem razão, né? Era um militar, meu amigão, né? Então, meus irmãos, para refletir, Pedro quis se refugiar na pescaria, pois foi o que ele fez a vida toda antes de encontrar Jesus. Ele se escondia na pescaria. Quando via um problema, ele pegava a varinha, pegava a rede, né? E qual é o hábito do meu passado em que sinto inclinado a praticar de novo nos momentos de dificuldade? Qual é o hábito que você tem de praticar de novo quando começa os problemas, as dificuldades? Outro momento, eu tenho sentido vontade de voltar atrás, como Pedro sentiu? Quem foi o João na minha vida que me ajudou a entender Deus e o sentido da minha vida? O que João disse? É o Senhor, Pedro. Eu tenho esse João hoje. O João de ontem, de hoje, sabe disso? Ou você nunca lhe disse isso? Pedro foi rápido em direção a Jesus, carregando a rede. Pedro, meu irmão, minha irmã, foi em direção a Jesus, carregando a rede que representa a igreja, a vocação. Minha vida está parada ou em movimento? Minha rede está pesada? Está se rompendo? Sim ou não? A sua rede está se rompendo? Você tem vontade de voltar atrás? Forte esse evangelho de hoje, né? Que o sagrado coração de Jesus te ajude a compreender o amor. Decepção na igreja, você pode ter certeza, teremos. Teremos muitas decepções na igreja, por causa, ela é duas. O fundador, que é Jesus, e o homem. O homem, ele dá contra-testemunho. E é triste quando o líder desiste. Mas eu não estou na igreja por causa da liderança. Eu estou na igreja por causa de Jesus. O líder pode voltar atrás, mas o fundador na nossa igreja, não. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus alcance o seu coração. E eu digo para você, volte. Volte para a igreja. Volte para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.